Vamos orar? Pode ser? Querido Deus, nesta manhã nós entregamos o nosso coração diante de Ti. Consagramos a nossa vida neste momento. Pedimos, Espírito Santo de Deus, que tragas cativo todo o pensamento à presença de Cristo. E, Senhor, que ilumines a Tua palavra no nosso coração. Senhor, para que ela possa ser lançada em terra fértil e possa ser, Senhor, semente de transformação nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, dizemos que Tu és bem-vindo a ministrar, a falar, a tocar, a sarar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. E eu hoje, como podem ver, quero falar acerca de vasos de honra, que é uma expressão que aparece mais do que uma vez na Bíblia. E nós, nos últimos tempos, temos estado, a maioria da igreja, tem estado a estudar o livro de Romanos. E esta é uma expressão que aparece também em Romanos. E quando nós começamos a aprender a estudar a Bíblia, nós aprendemos que não devemos agarrar num versículo simples, né? E tentar ensinar só de acordo com aquilo que estamos a ler naquele versículo. Então, alguns princípios ao estudarmos a Bíblia é nós aprendermos não só a ler o versículo e tentar entender, mas nós lermos o que vem antes, o que vem depois, ler os contextos, né? Ler o capítulo inteiro, às vezes ler o livro inteiro e depois de lermos o livro inteiro e termos uma ideia geral do que é que aquele versículo quer dizer, ainda devemos de olhar para o contexto da Bíblia, é que se refere ao mesmo tema, para não tirarmos aquilo fora de contexto e termos um entendimento maior daquilo que Deus nos está a querer ensinar através daquela passagem. Então, quando nós lemos Romanos capítulo 9, versículo 21, diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E este versículo vem num contexto em que estão a questionar Deus, em que Deus é questionado, né? E esta é a resposta de Deus. Agora, quando nós falamos de vasos de honra, e nós temos estado, vamos fazer aqui umas revisõezinhas, pode ser? Nós temos estado a estudar o livro de Romanos, e nós vamos perceber que logo no primeiro capítulo de Romanos, nós temos a chave para entender o que é um vaso de honra, ok? Então, nós começamos a estudar logo no primeiro capítulo de Romanos, né? Nós começamos a estudar como Paulo se apresenta à igreja de Roma, ok? E ele apresenta-se com o propósito de edificar aquela igreja. Sabemos que ele tem o desejo de ir até lá. Vamos fazer aqui umas revisõezinhas. Agora quero ver quem é que tem estado a aprender os Romanos, ok? Sabemos que ele tem o desejo de visitar aquela igreja e ele apresenta-se, ele introduz-se, né? E diz que ele diz à igreja que ele tem o desejo de estar com eles para comunicar dons espirituais, para confortar e para consolarem-se mutuamente na fé. Ok? E se vocês no vosso estudo da apresentação de Paulo, não salientaram estas três partes, são tão importantes, não é? Porque nós, para edificarmos uns aos outros, e vamos ver que nós, como vasos de honra, somos responsáveis pela edificação também, ok? Então, para a edificação, há esta comunicação de dons, há este conforto, há este consolar mutuamente na fé, em que há esta partilha uns dos outros. Vocês depois viram, ali, o livro de Romanos tem vários versículos chaves, mas nós podemos salientar este versículo, que este versículo, as duas abordagens feitas neste versículo, acompanham todo o livro. Vai acompanhar até ao final do livro. E nós vamos identificar estes dois versículos no vaso de honra, ok? Então diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. E Paulo aqui começa a dizer uma coisa poderosa. Eu não me envergonho
do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder para a salvação de quem? De todo que crê. Ok? Então Paulo começa com esta afirmação a dizer: eu não me envergonho, porque eu sei que a salvação que vem de Cristo tem poder, ok? É o poder de Deus para a salvação. E depois ele diz: e o justo vai viver pela fé. E nós vamos avançar. Isto foi a primeira lição que vocês tiveram. Na segunda lição vocês falaram acerca da ira de Deus, provavelmente. Não é? Porque senão é a abordagem que está lá. E na segunda lição vocês entendem que Deus se entristece com a rejeição do homem. Não foi isto que vocês aprenderam? Não é? A tristeza de Deus pela rejeição, ok? E qual é essa rejeição? O que é que separa o homem de Deus? É o pecado. Não é? E ali é abordada a imoralidade, a idolatria, a loucura do homem, ok? O resultado dessa separação foi a condenação. O homem sem Deus está condenado. E diz que não há desculpa porque qualquer pessoa, pela sua consciência, ou até mesmo pela natureza, tem conhecimento de Deus. E ele começa aqui a acrescentar algumas coisas interessantes. Ele começa a acrescentar que não há forma de nos relacionarmos com Deus porque estamos condenados. Porquê? Porque todos nós pecamos. Cada um de nós, o nosso pecado distancia-nos de Deus. Ok? E temos ali Romanos 3:23, que é claro nisto, porque todos nós pecamos e estamos destituídos. Foi-nos tirada a presença de Deus. Vamos guardar este versículo também. Ok? Então diz que então nós não podemos, por nós mesmos, chegar a essa condição de relacionamento com Deus. Não há proximidade de Deus quando habita o pecado no homem. Então o que é que ele diz? Nem pelas tuas boas obras, nem pelas tuas boas ações, o homem bom, não é? Há muita pessoa boa no mundo. Há pessoas que se calhar têm comportamentos e ações mais bondosas do que nós que temos Deus lá fora. E nós todos temos consciência disso. Mas nenhum deles alcança a salvação pelas obras que fazem. E ele acrescenta: também não vais alcançar a tua salvação, e ele aqui menciona os judeus, e nós podemos mencionar os cristãos, através da lei, ok? Através dos princípios acerca de Deus que tu aprendes. Então não tem a ver com aquilo que nós aprendemos, não tem a ver com o nosso conhecimento acerca de Deus, não tem a ver com a nossa prática religiosa. E ele aponta várias: a circuncisão, a prática da lei, não é? E nós cristãos podemos aplicar aqui muita coisa, não é? A oração, a leitura da Bíblia, o batismo, não é? Então não tem a ver com as nossas práticas religiosas a nossa proximidade de Deus. E então o que é que ele diz? Como é que nós podemos chegar diante de Deus? E todos vocês já sabem. Qual é a provisão divina para a nossa salvação? Digam. Ia dar um 0 no teste, né? Então nós temos aqui a manifestação da justiça de Deus. E aqui nós começamos a estudar acerca de justificação. Vocês começaram a falar acerca de justificação e de como nós somos justificados diante de Deus. E essa justificação, ok, diz Romanos 3:22-24, tem 4 palavrinhas extremamente importantes. E para mim tem sido impressionante como nos últimos tempos eu tenho me deparado com pessoas que não têm a certeza de serem salvas. Crentes. No outro dia falávamos com uma irmã e ela dizia: eu não quero ir para o inferno. No outro dia estávamos a falar com outra senhora e ela disse: eu não tenho a certeza se eu sou salva. Ok? Porquê? Porque nós reputamos a salvação às nossas obras e às nossas ações. Não é?
E depois não temos a certeza daquilo que Jesus fez por nós. E nós estamos quase a celebrar a Páscoa. E este é um tempo de nós fazermos um memorial à obra que Jesus fez por cada um de nós. É um tempo de relembrarmos o quão preciosa é a salvação de Deus sobre a nossa vida. E há 4 palavras mencionadas nesta parte que explicam de forma completa a obra da cruz. Eu sei que há algumas versões, as versões mais modernas da Bíblia, eu às vezes implico com as versões mais modernas da Bíblia, porquê? Porque elas explicam o sentido das palavras, não põem lá as palavras, e às vezes nós perdemos um entendimento completo de que Deus realmente quer transmitir. Porque quando Deus fala que a salvação só pode vir pela fé, não há outra forma de tu alcançares Deus, a não ser a tua fé em Cristo. E vamos voltar outra vez, e o justo viverá pela fé. E vamos voltar outra vez ao que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. O que é esta crença? É a nossa fé. Então, quando nós falamos de salvação vir pela fé, nós estamos a falar que fé é crer na obra que Jesus fez pela tua vida. Quantos de vocês têm a experiência, eu tenho esta experiência, de quando eu aceitei Jesus, eu quase não percebi nada do que estava a ser falado ou que estava a ser dito. Mas houve um impulso em mim que me fez acreditar que aquilo era a verdade. E de um momento para o outro eu estava a dizer: eu quero. Mesmo sem entender com plenitude a ação que eu estava a tomar. O que é isto? É fé. Então eu tenho que crer naquilo que Jesus fez. Tu crês naquilo que Jesus fez? Por isso é que tu deste o passo e dissestes: eu aceito. Ok? E todo o livro de Romanos vai-te dizer que o justo vai viver pela fé. Tu vives pela fé quando aceitas Jesus. Tu vives pela fé quando começas a caminhar para uma nova vida com Cristo. Tu vives pela fé no meio das tribulações. Tu vives pela fé para ser um vaso de glória. Vocês estão a entender a importância de nós entendermos o contexto todo de um livro? Não só de um versículo. E depois ele diz que pela fé, ok, nós somos justificados através da graça. O que é esta graça? Outra coisa estranha que eu tenho aprendido e tão engraçada. E nós tivemos esta experiência há pouco tempo. De estar a explicar uma lição inteira sobre algo. Foi sobre salvação. E no fim percebemos que a pessoa não percebeu o que é salvação. E então eu tenho percebido que muitas vezes nós temos que explicar as coisas de várias formas, até que aquilo entre e fique. Quando vocês ouvem a palavra de Deus, a importância de meditar, de entender, de compreender, a importância de ler. Há muita gente a comentar a palavra, a falar da palavra, mas não perde tempo a ler a palavra. A palavra de Deus é a fonte para toda a transformação de um crente. Mas tu só podes ser transformado quando tu entendes o que é que a palavra está a dizer. E muitas vezes nós entendemos o que as pessoas estão a dizer. Vocês estão aí, podem entender o que eu estou a dizer. E nós ouvimos este pregador e ouvimos aquele e entendemos o esclarecimento dos homens. E no outro dia podemos ouvir sobre o mesmo assunto outro esclarecimento. E nós não temos convicções, porque nós não estudamos a palavra. E por isso a nossa vida não é transformada. Porque aquilo não é iluminado na nossa vida. Então a importância de nós agarrarmos na palavra e entendermos, a importância de vocês entenderem o significado de cada uma destas frases
não frases, palavras. O que é graça? E se eu pergunto o que é graça, todos vão me dizer, é o dom gratuito de Deus. O que é isso? O que é isso do dom gratuito de Deus? Se tu não entendes o que é o dom gratuito de Deus, como é que a graça, como é que tu podes fazer que essa graça, né, alcance a tua vida de forma plena? Porque a graça alcançou-te. Mas tu podes viver com ela sem ter consciência da sua plenitude. Então a graça de Deus é quando tu estás caído, por exemplo, e não mereces que ninguém te levante daquele lugar, porque tu caíste por erros teus, por falhas tuas, e tu estás lá. E aquilo que a salvação de Deus faz é colocar Jesus entre ti e Deus. Entendam isto. Se vocês entenderem isto, vocês vão entender a salvação de uma forma incrível. É que quando Deus olha para ti, Ele olha através de Jesus. Então, quando Deus está a olhar para o Gabriel, e se eu fosse Deus, eu tinha Jesus no meio e eu estava a olhar para o Gabriel através de Jesus. Quem é que eu vejo primeiro? Jesus. A graça de Deus é quando eu estou caído e Deus estende a sua mão, sem eu não merecer, para me levantar. Porquê que Deus estende a mão? Porque Deus vê Jesus e lembra a obra da cruz. E Deus lembra que Jesus já pagou o preço para te levantar do lugar onde tu estás. E Ele estende a tua mão e levanta-te. Tu entendes o que é isto? Isto é graça. E depois vem uma palavra que é redenção. E vamos manter esta imagem de Jesus estar sempre entre mim e Deus. E redenção está sempre associado a uma ação de libertação, de livramento. Então, não somente tu acreditaste na obra de Jesus, e porque tu creste, Deus estendeu a sua mão e agiu em graça em teu favor, mas Ele também, ao ver a obra de Cristo, ao olhar para ti, Ele traz livramento. Redenção está associada, e vocês sabem isto, ao mercado de escravos. Este termo, muitas vezes, para o explicarem, usam o mercado dos escravos, em que há um escravo e alguém chega lá, paga pela vida daquele escravo, obtém aquela carta de alforria e aquela carta é rasgada e tu és livre. Redenção é a oportunidade de tu começares uma nova vida com Deus. A redenção é a oportunidade da tua história ser reescrita. Redenção é a oportunidade de seres um livro em branco, em que Deus pode escrever uma história nova. Entendes isto? Isto é a salvação. Isto é a obra da cruz. Isto é o que Jesus fez por ti. E depois vem esta palavra que eu acho maravilhosa. Propiciação. E isto está associado ao sacrifício do Velho Testamento, em que o cordeiro, né, era colocado num altar. E aquele cordeiro cobria diante de Deus o pecado do homem. E a obra de Cristo é a entrega
de um homem perfeito no altar pela tua vida. Ele é o Cordeiro de Deus. Propiciação implica cobertura. E quando Deus olha para ti, Ele vê a cobertura do sangue de Jesus. Propiciação implica apaziguamento. O que é apaziguar? Acalmar. Acalmar o quê? A ira, a zanga. Então, quando Deus olha para ti, ao ver o sangue de Jesus, não te é imputado o teu pecado. E nós não estamos debaixo da ira de Deus, porque a cobertura do sangue de Jesus traz esse apaziguamento. Conseguem entender a obra da cruz ao saber o significado destas palavras? Conseguem entender o amor de Deus pela tua vida ao entenderes a salvação de Cristo? E esta é a única forma de nós sermos restaurados no nosso relacionamento com Deus. Então vocês aprenderam, ok? Que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas depois Colossenses 1:27 diz uma coisa linda. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então o que é que acontece aqui? Quando nós aceitamos a salvação de Deus na nossa vida, quando nós dizemos sim a Jesus, nós reconhecemos esta obra de salvação, sabemos o que ela implica e o que ela imputa à nossa vida, nós vamos ver que a destituição que nos foi feita da glória de Deus, no momento em que tu aceitas Jesus, a glória de Deus é restituída à tua vida e tu és feito vaso de honra. Aquilo que nos foi tirado é-nos restituído. Agora, nós que não tínhamos a presença de Deus, a presença de Deus habita em nós. Amém? Depois vocês estudarem, eu não vou dar tudo. Não pensem que eu vou fazer aqui o resumo todo do livro de Romanos, que não vou, porque vocês ainda não estudaram todo. Logo a seguir, vocês estudaram acerca das bênçãos da salvação. Eu acho que a maioria já passou esta parte, a maioria dos grupos. Nós ainda estamos a caminhar lá. Nós estudamos acerca das bênçãos da justificação, as bênçãos que advêm da salvação. Então nós, agora que sabemos que fomos justificados pela fé, como diz Romanos 5:1, vivemos sobre a graça de Deus, como diz Romanos 5:2, nós devemos agora guardar as bênçãos que advêm dessa salvação, não é? E aqui estão mencionadas 3 bênçãos: paz com Deus, gozo, não só na esperança, mas na tribulação, e esperança. Então, agora Deus começa a fazer algo na nossa vida. Vamos voltar outra vez. O justo viverá pela fé. Pela fé, nós acreditamos que Jesus é Salvador. Pela fé, nós aceitamos na nossa vida a obra da salvação. E pela fé, nós vamos guardar as obras que advêm da salvação, as bênçãos que advêm da salvação. E quando nós falamos de paz, paz com Deus. Quantos de vocês, muitas vezes, têm-se sentido condenados ou acusados? Uma das bênçãos da salvação é paz, não só para eu me sentir bem, mas é paz com Deus. É restituído o meu acesso à presença de Deus, é restituído o meu relacionamento com Deus. E Deus tem um relacionamento de paz comigo. Porquê? Porque Ele não vê um pecador,
mas ele vê um filho de Deus. Por isso, como diz Romanos, nós temos o espírito de adoção. Quando Deus olha para mim, ele vê a obra da salvação. Ele vê a obra da cruz. E sabem uma coisa? E eu agora não quero entrar aqui num conflito. Mas ninguém pode roubar a vossa salvação. Eu não estou a falar se nós podemos perder ou não perder a salvação. São outros 30 caminhos. Eu estou a falar que ninguém pode roubar a tua salvação. Porquê? Porque ela nem vem de ti. Ela não é produzida por ti. A salvação é obra de Cristo. A salvação é obra de Cristo. E aquilo que tu recebeste dele, ninguém pode tirar. E a promessa é que nós, com a salvação, temos paz com Deus. E se tu sentes condenação, se tu tens sentido que de alguma forma essa paz te tem sido roubada, vamos àquela palavrinha mágica, em que nós temos que agarrar na nossa fé e confiar na obra da salvação. E a obra da salvação obriga-nos a caminhar com fé. O justo vive pela fé. Então eu não vivo pelos meus sentimentos. Eu que estou sempre a dizer, e na cadeia nós temos que dizer isto 30, 40, 50 vezes. Eu hoje sinto uma coisa, amanhã eu sinto outra. Então, se eu me baseio nos meus sentimentos, é falho. Eu vou falhar. Então, eu tenho que ter a certeza, independentemente daquilo que eu vejo, que eu sinto, eu tenho paz com Deus. Porquê? Porque Jesus fez essa obra. Ok? Depois eu tenho gozo. Eles dizem regozijo. Acho que muitas versões dizem que eu me regozijo. Ok? E isto fala também de crescimento. Fala do processo de maturidade que nós começamos a passar. Porque ele diz que vamos nos regozijar até nas tribulações. E que as tribulações vão produzir perseverança. E que essa perseverança vai produzir esperança. Então, se nós vivemos e passamos por períodos de tribulação, alegra-te, porque isso vai trazer crescimento à tua vida. Amém? E quando tu te alegras e tu que mantens firme, não nas tuas emoções, não na tua conta bancária, não, nas pessoas que estão ao teu lado, mas firme na obra que Jesus fez por ti. Que Ele estenda a sua graça. Que Ele estenda o seu favor sobre a tua vida. E quando nós guardamos isto com convicção no nosso coração, nós perseveramos. E essa perseverança produz esperança. E no meio da tribulação eu consigo ver que Deus vai fazer algo. Que Deus é a minha esperança. Que Deus é a minha solução. Que Deus é a minha salvação. Amém? Porque o justo vive pela fé. E o poder de Deus manifesta-se através da obra da salvação no homem. E é restituída agora em mim a glória de Deus. E essa glória é restituída para eu ser um vaso de honra. Ok? Depois, vocês estudaram mais qualquer coisa. Começaram a estudar que nós começamos a ter uma nova vida. Essa nova vida em Cristo, que implica eu viver pela fé. Ai. Começamos a estudar acerca de santidade, de santificação. Falamos acerca de sermos livres do pecado, livres da lei, livres do eu. E começamos agora a falar do Espírito de Deus. Não foi isto que vocês estudaram? Acho que já chegaram até aqui. Não é?
Então agora nós começamos a falar não somente daquilo que é produzido através da salvação, mas das vitórias que nós vamos conquistar pela presença do Espírito de Deus, que é-nos restituída com a manifestação da glória de Deus em todos aqueles que são salvos. Tu és salvo? Se vocês saírem daqui com dúvidas de que são salvos, eu vou ficar bem chateada. E não vamos passar muito tempo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ok? Eu não vou me perder muito tempo ali no eu, na lei, no pecado. Vocês estudaram isso. E diz assim, vamos chegar. A partir daqui não há resumos. Vamos chegar aqui. Vasos de honra. E começamos a estudar acerca do plano de Deus. E aqui, a partir do capítulo 9, nós temos que entender que Paulo estava a escrever para uma igreja constituída por romanos, constituída por gentios e judeus. E naquela altura havia uma polémica que os crentes judeus tentavam introduzir, né, práticas judaicas aos cristãos gentios. E Paulo tem aqui a necessidade de começar a falar do plano de Deus para os gentios e do plano de Deus para os judeus, né? E começar a enfatizar, né, que há um plano de Deus para os dois lados e que um não invalida o outro e que um não é melhor do que o outro, né? Mas que todos fazemos parte do plano de Deus, gentios e judeus. E se nós pensarmos que não é assim, nós estamos a roubar a omnisciência de Deus, porque quando Romanos fala muito acerca de Abraão, o pai da fé, e quando Romanos fala de Abraão, ele diz que ele é o quê? Ele é o nosso padrão, ele é o primeiro, né, a ser mencionado como sendo salvo pela fé. Aliás, Abraão, ele foi... ele foi o primeiro homem mencionado. Não era isto que eu queria dizer, escapou uma palavra, eu hei de encontrar. Ele foi o primeiro homem mencionado na Bíblia como sendo salvo pela fé. E quando Romanos reforça que tanto judeus como gentios precisam de ser salvos pela fé e não pelas obras, não pelas práticas, não é? E nós olhamos para trás, para Abraão, nós vemos que desde o início, e chegamos até Abraão, em que as promessas que foram lançadas sobre a vida de Abraão nos abrangem a nós e aos judeus. Então nós já estávamos nos planos de Deus, mesmo quando Ele tinha planos para levantar uma nação para manifestar a sua glória. Nós já estávamos lá. Já havia um projeto de Deus para nós como igreja. Ok? Então a importância de nós entendermos agora o que é isto do vaso. Então diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E esta passagem está associada também a Timóteo 2, capítulo 20 e 21, diz assim: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. O que é que me chama a atenção aqui na passagem de Timóteo? Chama-me a atenção a variedade de vasos. Porque todos nós somos diferentes, não somos? Então, desde o início, quando Deus traça um plano para se reconciliar com um homem, desde o início, quando Deus projeta uma nova vida para nós começarmos a caminhar nesta santidade, nesta santificação,
Desde o início, quando Deus projeta colocar o seu Espírito Santo na nossa vida, para ser nosso ajudador, nosso consolador, para ser aquele que nos guia na verdade. Desde o início, quando Deus nos diz: todo aquele que nele crê será salvo. Quando Deus aponta para a nossa crença, para a nossa fé, e quando nós aceitamos e tomamos esse passo, no momento em que nós aceitamos Jesus, cada um de nós é feito vaso de honra. E nós aqui estamos a implicar ao serviço. Mas se vocês lerem a seguir, depois no versículo 21, no versículo 22 e depois no 23, fala do vaso para a perdição, do vaso para a salvação, o vaso da misericórdia. E nós podíamos aqui começar a falar da predestinação. Se Deus já sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, se Deus escolheu uns para a salvação ou não escolheu outros. Então vamos ao versículo que todos conhecemos. Porque Deus amou o mundo. Quem é que Deus amou? O mundo. Para que todo que nele crê. Quem? Todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Quando Deus nos manda viver pela fé e começa um processo de santificação na nossa vida, é nossa responsabilidade nós inclinarmos mais para as coisas do Espírito do que para as coisas da carne. E Romanos 3 começa a falar disto e ele explica isto perfeitamente. Porque antes nós éramos escravos do pecado, mas nós agora somos livres desse pecado. E nesta liberdade nós temos a escolha de nos inclinarmos e de caminharmos para onde nós queremos. Então nós podemos nos inclinar mais para Deus, ou nós podemos nos inclinar mais para a nossa natureza, mas agora a escolha é nossa. E quando em João 3,16 Deus diz que Deus amou o mundo, é porque Deus amou o mundo. Quando Ele diz todo, é porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Não apenas alguns. Todos sejam salvos. Então, mas qual é a condição? É crer. Então, isto está nas mãos de Deus ou está nas mãos do homem? Eu tenho que crer. Eu tenho que aceitar a obra da cruz. Eu tenho que aceitar a obra da salvação. Vocês entendem isto? Agora, se nós dizemos Deus não sabe os que vão ser salvos e Deus não sabe os que vão ser perdidos, nós vamos estar a negar a omnisciência de Deus se nós não dissermos que sim, porque Deus sabe. Deus é omnisciente. Mas ao mesmo tempo Deus ama a todos e Deus quer que todos sejam salvos. Eu às vezes levantam-se essas questões e eu não encontro grande contradição entre elas. Eu acho que as pessoas focam muito num lado e muito no outro, mas não vejo grande contradição entre elas. Mas aquilo que eu vejo é que nós estamos limitados no entendimento de Deus porque vivemos dentro de um espaço e de tempo. Eu vejo que Deus fora deste... Eu imagino assim, é uma grande tela. Uma grande tela em que está o passado, o presente e o futuro. E Deus está a olhar para aquela tela e Ele vê tudo. Ele sabe. Ele conhece o teu passado, Ele conhece o teu presente, Ele conhece o teu futuro. Porque Deus está fora do tempo. Deus não se rege pelo nosso tempo.
Nós é que nos regemos pelo tempo e colocamos estes obstáculos e estas dúvidas todas surgem na nossa mente. Mas Deus ama a todos. Deus tem o desejo de salvar todos. A condição é fé. Se eu crer, eu vou ser salvo. Se eu não crer, eu não vou ser salvo. Então, quando nós chegamos a este lugar de vaso de honra, e depois a partir daqui vocês vão começar a falar, do propósito, do nosso propósito como filhos de Deus, vão falar do propósito do povo judeu também. Mas a responsabilidade que eu tenho de ser portador da presença de Deus, de ser este vaso de honra, eu não sei como é que vocês levam isto, mas para mim é uma responsabilidade grande. Eu penso nisto quando eu estou na rua, eu penso nisto quando eu estou em casa, eu penso nisto quando eu estou nos lugares onde eu tenho que ministrar. E para mim esta consciência de que Deus habita em mim, que a glória de Deus habita em mim e que onde eu estou, eu devo manifestar isso. E eu devo fazer transparecer virtudes divinas da minha vida, em vez da minha natureza humana. Para mim é uma responsabilidade muito grande. Mas a salvação faz de ti um vaso de honra. O que é que tu decides fazer com a presença de Deus na tua vida? E esta é a minha pergunta para ti hoje. Onde é que está a ser inclinada? Qual é a inclinação? Qual é a tendência? Porque tu agora és livre. Tu não podes ter a desculpa de que o diabo te prende. Tu não podes ter a desculpa que tu pecas porque não consegues. Tu entendes isto? Porque a obra que Jesus fez foi uma obra perfeita. E que quando tu estás a trazer essas desculpas todas ao de cima, tu estás a diminuir aquilo que Jesus fez. Então a questão coloca-se do nosso lado. Como está a minha fé? Eu creio realmente que a salvação é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Porque salvação não é só dizer eu aceito Jesus. Salvação é uma vivência. É eu viver a obra que Jesus fez por mim. É a santidade, é a santificação. É a presença do Espírito de Deus em mim vivificado. É o poder de Deus em mim para eu alcançar vitória nas minhas batalhas. É o poder de Deus em mim para eu alcançar vitória sobre o meu pecado. Vocês estão a entender o que eu estou a explicar? Faz sentido? Faz sentido. Não vamos diminuir a obra de Cristo pela nossa natureza. Vamos inclinar-nos mais para aquilo que é espiritual. Porque quando nós nos inclinamos para aquilo que é espiritual, o poder de Deus se manifesta através de nós. A presença do Espírito Santo nos leva a lugares de vitória. Então, se nós temos vivido com desculpas, se nós temos negado, ou não temos, às vezes não é negar, às vezes é não reconhecer a plenitude da obra da salvação na nossa vida. E se tu até agora tens vivido sem este conhecimento ou este entendimento de que realmente aquilo que Jesus fez foi feito perfeito, não há erro. Não há erro na obra que Jesus fez. Não há falhas, não há lacunas. Por isso é que nós temos que aprender a viver pela fé. Porque nós temos que chegar àquele lugar em que descobrimos a vitória que Jesus conquistou para nós.
e conseguimos trazê-la até a nossa vida. E conseguimos caminhar com ela para não voltarmos ao mesmo lugar em que Deus tem que estender novamente a sua mão e levantar-nos daquele lugar de caídos. Como vasos de honra, nós temos que ser obedientes a Deus. Nós temos que ser sensíveis à presença de Deus. E a obediência faz em coisas tão pequenas. No outro dia eu estava a dizer que nós não entendemos os milagres que Deus faz, porque nós estamos à espera de ver milagres grandiosos. Mas todos os dias Deus está a fazer milagres e tu fazes parte deles. Nós há um tempo atrás, nós começamos já há muito tempo, lá na cadeia nós começamos a ajudar as reclusas que são estrangeiras a contactar a família. E vocês ficam... Nós temos tantas histórias que são incríveis que só fazem o vosso coração pesar se nós contarmos. Mas há pessoas na cadeia que as famílias nem sabem que elas estão lá. Há pessoas que... No outro dia um dizia, olha, faz uma filmagem porque eu não acredito. Eu disse, eu não posso filmar porque eu não posso entrar lá com o telemóvel. Há histórias que vocês não imaginam lá dentro. E nós há pouco tempo, não sei se foi a Sílvia, se foi a Mildred, contactamos um familiar de uma das reclusas. E aquela pessoa, ela disse assim, vocês não sabem o que nós temos estado a orar para que Deus envie um anjo que nos diga qualquer coisa acerca dela, porque nós pensávamos que ela já estava morta. E Deus enviou 3 anjos, 4 anjos. Um chama-se Mildred, Vera, Sílvia, Helen. E nós não sabíamos que estávamos a ser resposta à oração de alguém. Nós não sabíamos, começamos a fazer aquilo como um ato de bondade, de amor, de misericórdia. Características divinas começam a despoltar no nosso coração e nós colocamos essas coisas em prática. Não são só sentimentos, mas são ações que nós fazemos. Mas nós não conseguimos ver o filme todo. Nós não conseguimos entender o milagre que Deus está a fazer naquele lugar. E de repente, do outro lado do mundo, alguém diz, eu estava a orar para que Deus enviasse um anjo e trouxesse alguma notícia, porque não sabíamos nada dessa pessoa. E é assim que Deus faz. Tu és um vaso de honra. Onde tu estás, quando tu falas com alguém, no café, a forma como tu comportas com aquela pessoa, a forma como ris, a forma como és cuidadoso, no teu trabalho, és um vaso de honra, porque tu transportas a presença de Deus na tua vida. E quando Deus fala contigo, obedece. Quando Deus diz, dá um abraço, tu pede para dar um abraço. Quando Deus diz, paga um café, tu ofereces para pagar um café. Quando Deus diz, pergunta se podes orar. Então tu ora. Porque tu não sabes o que é que está a ser construído naquela vida. O que é que Deus já teve a fazer naquela vida. As circunstâncias e as pessoas com as quais Deus já rodeou aquela pessoa. Nós não vemos o puzzle completo. Mas a certeza que tu tens que ter é que tu és um vaso de honra. Tu és transportador da presença de Deus na tua vida. E anda com esta consciência diariamente. Sê um exemplo para as pessoas. Manifesta bondade. Manifesta amor.
Mesmo com aquelas... Olha, eu vou-vos contar uma coisa. Eu tenho pouca paciência, muita pouca paciência, para repartições públicas. Não sou única, eu sei. E é dos lugares mais difíceis para eu manifestar amor. Porque eu tenho a tendência de sair sempre de lá irritada. E um dia eu estava num centro de saúde e estava uma senhora idosa. E aquela senhora idosa já tinha sido reencaminhada de outro sítio. E a senhora que a estava a atender estava com pouca paciência para a atender e com pouca paciência para resolver a situação que ela podia resolver. E elas começaram ali numa troca de palavras as duas. E a senhora comportou-se tão mal com aquela idosa. E eu, quando vi aquela situação, foi na altura de Covid ou qualquer coisa assim, e a senhora não sabia mexer na internet e tratar das coisas, e eles ali em questão de segundos faziam aquilo e resolviam aquilo. Mas às vezes a falta de paciência. E eu estava a observar e as pessoas todas estavam a olhar, e eu dirigi-me à senhora idosa e eu disse: sente-se comigo que eu vou ajudá-la. E eu com paciência sentei-me com a senhora e a outra senhora viu. E eu com paciência sentei-me com a senhora e estive a ajudar a senhora na dificuldade que ela tinha. A senhora agradeceu, foi embora. A senhora que estava a atender saiu do balcão, veio ter comigo e veio-se justificar pelo mau comportamento dela. Nós temos que ser exemplo. Porque às vezes nós, de forma natural, nós podemos influenciar a vida das outras pessoas e afetar a sua consciência. Isto são coisas simples, não é nenhum milagre. São coisas simples. Mas nestas ações simples nós não podemos perceber o que Deus está a fazer. Esta semana na cadeia descobrimos que uma das guardas é evangélica. Uma das meninas estava com problemas e não podia estar no meio do grupo, porque queriam, porque seria perigoso para ela. Né? E uma guarda veio ter connosco e perguntou: vocês podem falar com ela no fim ou querem falar com ela no fim? Eu posso ir lá buscá-la e vocês falam sozinhas com ela. E nós dissemos sim, não íamos perder aquela oportunidade. Então, no fim, ela, depois de todas as mulheres saírem, e deixem-me dizer que todas as semanas naquele pavilhão, nós temos o nosso grupo a aumentar. Já temos quase, não tarda muito, temos metade do pavilhão. O pavilhão tem quantas mulheres? Lá. 160. Nós chegamos a ter 10, 20, 30, neste momento já passam as 70 mulheres a assistir às reuniões naquele pavilhão. Qualquer dia temos metade e qualquer dia temos o pavilhão todo lá, mas não cabe, porque neste momento elas já têm que se ir buscar cadeiras extras para elas se sentarem. Okay? E as guardas percebem a diferença. Então elas foram buscar, esta guarda foi buscar esta menina para falar connosco a parte sozinha no fim da reunião. E depois de nós estarmos a falar com ela e orarmos por ela, vem esta guarda que nunca tinha dito que era evangélica. E finalmente ela disse: eu de vez em quando vou à igreja evangélica, porque eu ia à outra igreja e não gostava muito. Então comecei a ir à igreja evangélica e diz que nota a diferença. E ela começou a partilhar connosco. E depois a falar sobre a obra que nós fazíamos lá, e eu estava a dizer a ela: você sabe que no meio destas mulheres todas, no meio das Bíblias que distribuímos, do ensino que nós fazemos, se uma ou duas a sua vida for transformada, já vale a pena nós estarmos aqui todas as semanas. Não diminuam o amor de Deus por uma vida. Então, aquilo que eu vos quero incentivar hoje
Creiam no poder da salvação. Vivam a vossa vida com fé, crendo na plenitude da obra de Cristo sobre vocês. E sejam vasos de honra, porque a salvação e a vivência pela fé é para nós manifestarmos a glória de Deus aonde quer que nós estejamos. Amém? Que Deus vos abençoe e que vocês consigam, fazer crescer esta semente no vosso coração, para onde vocês estiverem, onde vocês forem, vocês se lembrem que vocês são representantes de Deus no lugar onde vocês estão. Com um passo bem, com um beijinho, com um abraço, com uma oração, com uma oferta, com a entrega de um alimento, seja o que for, manifestem a bondade de Deus, para que o poder de Deus possa alcançar outras vidas.